que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Queridos irmãos, é com alegria que eu quero saudá-los nessa noite, com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar mais um culto online. Estamos nesse tempo realizando cultos devido a essa situação que vivemos, essa circunstância tão difícil, onde temos que nos isolar, nos distanciar, sem nos abraçar, sem pegar nas mãos. E, queridos irmãos, o nosso Deus nos proporcionou este meio, este veículo de comunicação, e assim nós vamos usá-lo para a glória de Deus. Eu quero, neste momento, ler a palavra de Deus com a igreja, livro dos Salmos, número 46, Salmos número 46, nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos ao Deus
que é o nosso refúgio, ao Deus que está sempre do nosso lado, que é o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Ó Pai, nessa noite nós nos alegramos por esse momento, nos alegramos pela oportunidade que temos de cultuá-lo, de servi-lo, ó Pai, de prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor me abençoe aqui na minha casa, no meu lar, e também abençoe cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, assistindo essa live. Ó Deus, que a Tua palavra possa penetrar esses lares e corações, e no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor seja exaltado nessa noite, que o Senhor seja glorificado nessa noite em cada lar, Pai, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus, que é um Deus grandioso. Assim oramos, pedindo a Tua bênção em cada momento deste culto. Amém, amém e amém. Nós vamos adorar ao nosso Deus, cantar o hino 26 do nosso inário, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera oração, e então cantar eternamente ali, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Amém. Queridos, eu quero ter esse tempo agora de intercessão, momento que eu quero orar por você. Eu não sei como foi o teu dia. Se fôssemos colocar numa escala, o que você responderia? Seu dia foi um dia fácil, um dia difícil, um dia complicado, um dia tranquilo? Como é que foi o teu dia hoje?
Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, muitas vezes nós enfrentamos circunstâncias difíceis, como essa que nós estamos passando. E às vezes essas situações nos assaltam o coração e nós ficamos com os corações perturbados, com os corações pesados demais. E como é que você se encontra nessa noite? Eu quero orar por você neste momento, pela tua família, pela tua casa. Vamos juntos interceder. Feche teus olhos aí onde você está agora. Se você estiver perto da sua família, se você estiver ao lado ainda da sua família, eu te convido a estar junto dele, juntos orarmos ao nosso Deus pela nossa casa, nossa família, pedindo que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para passarmos por esse tempo, por esse momento tão difícil que estamos passando e vivendo. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez no altar do Senhor. Passamos por momentos difíceis, momentos complicados, momentos onde somos desafiados em muitas áreas, em muitas situações. Ó Deus, e o nosso coração muitas vezes, ó Pai, diante de tais circunstâncias, ó Pai amado, sofre, ó Pai, e padece por causa dessas circunstâncias, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, eu clamo por essa família, Pai, que está unida em oração, pedindo ao Senhor que fortaleça esta casa, fortaleça esse lar, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, abençoar cada marido, cada esposa, cada filho, cada lar desta igreja e da nossa igreja. Abençoe o teu povo, fortalece o teu povo, traga ânimo, encorajamento, disposição, tira a frieza, tira as divisões, as contendas, afasta do nosso meio aquilo que tem nos afastado um do outro, uns dos outros, ó Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha reinar em cada lar, que a paz do Senhor, que a presença do Senhor, que o poder do Senhor, Pai, se faça presente em cada lar e que possamos vencer essas situações e circunstâncias para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Nesse mesmo espírito, querido, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Eu convido você agora a adorar o Senhor Jesus comigo, juntos, eu aqui com a minha família, você aí com a sua família. Vamos adorar ao nosso bom Deus, exaltá-lo.
estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, Seu grande amor. não menino conquistas, Alegre estou. aleluia, oh glórias, aleluia, Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, Seu grande amor. não menino conquistas, Alegre estou. não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, Seu grande amor. não menino conquistas, Alegre estou. Não olhe circunstância. Amém. Nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos continuar adorando junto a Ti, Senhor. É o que nós queremos. Nós queremos estar junto do nosso Deus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, o Teu amor me envolve, atrai-me, pra Teu lado estar. Espero em Ti, me subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim, habita em mim. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Agora, igreja! Junto a Ti, o Teu amor me envolve, atrai-me, pra Teu lado estar.
Deus. Bendito seja o nosso Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco através da sua palavra neste momento. Ó Pai, mais uma vez nos voltamos ao Senhor em oração. E agora, Pai, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração aqui presente, Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, penetrar os corações por meio da tua palavra e que no nome de Jesus a tua igreja possa desfrutar da plena e da verdadeira comunhão. Em nome de Cristo Jesus que oramos nessa noite. Amém e amém. Queridos irmãos, para a nossa meditação na palavra de Deus, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do nosso Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo de número 3 ao versículo de número 11. E diante desse texto nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, nós vamos entender sobre a verdadeira comunhão cristã. Veja bem o que a palavra de Deus nos diz. Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aleluia! Que Deus assim nos edifique através da sua palavra. Queridos irmãos, eis diante de nós um texto e inúmeras lições sobre a vida cristã. A carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita em circunstâncias difíceis, enquanto o apóstolo estava prisioneiro, estava preso. E o que nos chama a atenção nesta carta, é que a nota dominante em toda a carta é a alegria triunfante. Paulo, embora fosse um prisioneiro, embora estivesse preso, ele era muito feliz. E ele incentivava e ainda incentiva os leitores dessa carta para sempre se alegrarem em Cristo. A alegria apresentada por Paulo em Filipenses encontra ou envolve uma ardente expectativa da iminente volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Observamos também aqui nessa carta que Paulo, aqui nesse texto, nesses versos iniciais, ele demonstra a importância dos relacionamentos que deve haver entre os irmãos, trazendo assim a visão dos efeitos que esta união vital dos membros traz à igreja. E o que nós entendemos com isso? Que Paulo aqui, mesmo preso, ele está aprisionado sim, ele está impedido de visitar as igrejas sim, mas ele pode orar por eles, ele pode orar pela igreja. Ele não pode falar de Deus a todos os homens porque ele está preso, mas ele pode falar livremente com Deus a favor daqueles homens. Paulo está preso sim, mas a palavra não está algemada. Segundo Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes, no seu comentário, ele diz que as circunstâncias podem estar fora do controle de Paulo, mas jamais fora do controle de Deus. Os homens podem colocar algema nele, mas jamais aprisionar a palavra de Deus. Paulo sim está preso, mas a palavra está livre. Paulo tem limitações geográficas sim, mas a palavra tem livre curso nos corações dos homens. Querido, Paulo, assim como eu e você, Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos. Ele não pode desfrutar da comunhão com a igreja de Filipos, mas uma coisa ele pode fazer.
e ele o faz muito bem. Ele pode orar por eles. A oração toca o mundo. A oração, queridos irmãos, ela desconhece limites geográficos, porque ela ultrapassa regiões, ultrapassa lugares, ultrapassa barreiras étnicas e culturais. Um crente de joelhos pode influenciar o mundo inteiro, saiba disso. E Deus, na sua soberania, Ele estabeleceu agir na história em resposta às orações do seu povo. Por isso que aqui, quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, mesmo impedido de viajar até Filipos, as suas orações, as orações de Paulo, sobem aos céus em favor dos crentes de Filipos. Pela oração, Paulo influencia e ele abençoa os crentes de Filipos. Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo ele usa algumas ideias que descrevem a verdadeira comunhão cristã. E ele nos ensina aqui nesse texto que a verdadeira comunhão cristã ultrapassa circunstâncias difíceis. A verdadeira comunhão cristã ultrapassa as circunstâncias difíceis. E esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. A verdadeira comunhão cristã ultrapassa as circunstâncias difíceis. E quais ideias Paulo descreve aqui que demonstram a verdadeira comunhão cristã e que ultrapassam essas dificuldades, essas circunstâncias difíceis? Haja vista que estamos passando por isso. Haja vista que eu estou aqui no meu lar, você aí na tua casa, e nós não estamos no templo reunidos ali juntos. Quais as ideias que Paulo apresenta aqui que demonstram uma verdadeira comunhão cristã que ultrapassa as circunstâncias difíceis? Veja bem, eu aprendo com Paulo aqui a presença na memória. No versículo 3, Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. A presença na memória. Quando nós olhamos para isso e pensamos um pouco em recordações, em memórias, existem recordações que trazem gratidão, mas existem recordações que trazem pesar. Há recordações que ferem o coração, há recordações que abalam o espírito, há recordações que provocam grande dor, há recordações amargas, há lembranças dolorosas, há memórias que só trazem à tona a desesperança. No entanto, queridos irmãos, Paulo aqui, quando Paulo volta ao passado, quando ele se lembra da igreja de Filipos, o seu peito, o seu coração se enche de doçura e a sua alma é inundada de uma grande gratidão a Deus. Por isso que ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós. Dou graças ao Deus. Na cidade de Filipe, Paulo foi preso. Na cidade de Filipe, Paulo foi açoitado ilegalmente com varas, jogado no calabouço, colocado no tronco e humilhado diante do povo. Contudo, queridos irmãos, nessa mesma cidade, Paulo plantou uma igreja que foi a coroa da sua alegria. Nessa mesma cidade de Filipe, Paulo organizou uma igreja que se tornou a sua maior parceira ministerial, no seu ministério de plantador de igreja e de missionário para a glória de Deus. Por isso que Paulo nos ensina aqui que nós devemos trazer à memória, a presença da memória, recordações que produzem glória ao nome de Deus. Paulo, ele não apenas está grato pelo que recorda, mas ele glorifica a Deus por tudo que ele viveu e tudo que vem à sua memória. Ele dá graças a Deus. As experiências que ele enfrentou em Filipos, a experiência que ele teve com aqueles irmãos, o levou a um louvor, a uma doxologia, a um louvor ao nosso Deus. E queridos irmãos, quando olhamos para a história de Paulo como plantador de igreja, não há nenhum fato vivido na igreja de Filipos que arranque lágrimas de tristeza no apóstolo. Ao contrário, tudo que ele traz à sua memória o conduz a um efusivo cântico de louvor a Deus. Certamente Paulo aqui, ele se lembra de como Deus abriu o coração de Lídia para ela crer, e como depois abriu o seu lar para
somente como Deus abriu as portas da prisão de Filipos, onde ele e Silas estavam encarcerados, e ali perto da meia-noite louvaram a Deus, e Deus poderosamente abriu aquelas prisões, e como aquele carcereiro se converteu, abriu as portas da sua casa para cuidar dele e de Silas. Em Filipos, Paulo viu a mão poderosa de Deus trabalhando na igreja, e por intermédio dela trazer a memória, a presença da memória. Eu pergunto para você que me ouve nessa noite, para você que como eu vive também momentos, circunstâncias difíceis, queridos irmãos, eu te pergunto, o que vem à sua memória quando você recorda da igreja? Quais recordações vêm à sua memória quando você pensa na noiva de Cristo, na igreja que você congrega, na igreja que você cultua, na igreja que você adora, na igreja onde você é membro? O que vem à sua memória? Quais são as suas recordações? Será que você lembra das pregações, dos estudos, dos encontros, dos retiros, da escola bíblica dominical, das aulas, do bate-papo, das reuniões departamentais? Será que você recorda? Quais recordações você tem da igreja? Por isso que a verdadeira comunhão cristã, ela ultrapassa circunstâncias difíceis, porque nós trazemos a presença na memória, as recordações que glorificam o nome de Deus. Ah, como foi bom aquele culto, como foi maravilhoso aquele encontro, como foi maravilhoso aquelas 12 horas de oração, aquela reunião de oração na casa daquele irmão, que festa bonita, que louvor bonito, que pregação maravilhosa. Oh, queridos irmãos, lembremos da palavra de Deus, quando Jeremias em Lamentações ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quando eu e você vivemos a plena comunhão cristã, nós podemos ter certeza que a verdadeira comunhão cristã ultrapassa as circunstâncias difíceis, quando nós trazemos a presença na memória dessas recordações que trazem louvor, glória ao nome do nosso Deus. Aleluia! Bendito seja Deus, o que tem a sua memória dos fatos que você desfrutou na igreja. É isso que vai te fortalecer nessas circunstâncias e nessa situação de isolamento. É você trazer a memória, a recordação das coisas que Deus te proporcionou passar ali na igreja. Que maravilha, que bênção. Por isso, queridos irmãos, quando voltarmos, segundo a vontade de Deus, se Ele sim permitir voltarmos, não despreze os momentos na igreja. Não despreze os cultos, não despreze as reuniões, não despreze nenhum encontro, porque nós, queridos irmãos, nós somos fortalecidos na comunhão cristã com as boas recordações, com as memoráveis recordações dos encontros que temos na igreja. Mas eu aprendo uma segunda verdade aqui com o apóstolo Paulo sobre a verdadeira comunhão cristã, que ultrapassa as circunstâncias difíceis. A primeira nós vimos que é você trazer a presença na memória de coisas boas, que glorificam a Deus, que exaltam ao nome do nosso Deus. Mas eu vejo aqui no versículo 7, a presença no coração. Memória e agora coração. Olha que coisa maravilhosa. Paulo diz assim no versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Vos trago no coração. No coração. Paulo traz os crentes de Filipos no coração. E ele faz isso mostrando algumas maneiras de fazer isso. Ele os traz no coração por causa do sofrimento no Evangelho. Do sofrimento no Evangelho, ou seja, nas algemas. Essa igreja, como nenhuma outra, foi solidária a Paulo em suas prisões. Todas as vezes que Paulo estivera preso, essa igreja sempre o sustentou, sempre o manteve,
sempre o ajudou em todas as circunstâncias. Ela foi um bálsamo para o apóstolo Paulo nas horas mais difíceis da sua vida e do seu ministério. Paulo traz essa igreja no coração por causa da obra do Evangelho, ou seja, na defesa e na confirmação do Evangelho. Paulo, nós conhecemos bem a sua vida e história, foi tanto um apologeta quanto um missionário. Ele anunciava a verdade e a defendia diante dos ataques dos heréticos. A defesa, a apologia de Paulo do Evangelho se refere aos ataques que vêm de fora, procedentes dessas heresias que tentam tirar ou assaltar a verdade do cristianismo. Por isso, irmãos, Paulo traz no coração a igreja de Filipos crentes na compaixão de Cristo. Olha o que ele diz no versículo de número 8. Ele diz assim: pois minha testemunha, Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Queridos irmãos, no versículo 8, Paulo usa aqui uma expressão muito forte. A saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Entenda uma coisa, entenda aqui uma questão. A palavra grega aqui para saudade significa ou define as entranhas superiores, o coração, o fígado, os pulmões. Os gregos, eles colocavam aqui o centro das emoções e dos afetos. Assim, queridos irmãos, o que Paulo está dizendo é que ele suspira pelos crentes de Filipos com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Ele os ama como Jesus os ama. O amor que Paulo sente pelos filipenses não é outro senão o mesmo amor de Cristo. Ele ama essa igreja. Ele está com saudade de estar na comunhão com eles. O crente, queridos irmãos, eu e você precisamos ter esse mesmo sentimento que Paulo sentiu aqui. E aí eu pergunto para você, que me ouve nessa noite, quais as marcas que você traz no coração da igreja? Quais as memórias no coração você tem da sua igreja? O quanto você está com saudade da comunhão da igreja? Paulo deixou muito claro, a minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós. Será que você pode dizer isso como Paulo? Será que você pode expressar isso como o apóstolo expressou? Será que você pode demonstrar isso, que Deus é sua testemunha, da saudade que você tem da igreja, da comunhão dos irmãos, da presença no culto, da presença nas orações, nos estudos, escola bíblica dominical, nas reuniões? E será que você pode dizer como ele, na terna misericórdia de Cristo Jesus, uma coisa intensa, uma coisa forte? Queridos irmãos, a palavra saudade também aqui, ou afeição usada por Paulo, é a tradução literal de vísceras. Ele ama, ele sente uma saudade eterna daquele povo internamente. Isso fala de fortes sentimentos íntimos que brotam nas entranhas. Que saudade que eu tenho de todos vós. Eu trago vocês no coração porque eu tenho saudade de vocês. Queridos irmãos, é essa lembrança, é essa presença no coração que vai trazer para mim e para você esse desfrutar da verdadeira comunhão cristã, que ultrapassa as dificuldades, as circunstâncias difíceis. É trazermos no coração esse sentimento. Me dói a alma quando eu lembro de domingo chegando e eu não vou à escola bíblica dominical. Me dói o coração quando eu lembro na semana dos estudos e a gente não vai poder ir, das reuniões de oração nos lares. Me dói a alma, o coração, dos encontros, das festas que
você sente no coração? Quais as marcas você tem no coração daquilo que você sente pela igreja, daquilo que você sente pela noiva de Cristo? O que você sente no coração, queridos irmãos, pela igreja? Mas eu quero continuar e caminhar um pouco mais no texto. Em terceiro lugar, a verdadeira comunhão cristã ultrapassa as circunstâncias difíceis. Quando nós trazemos apenas além da presença na memória, além da presença no coração, a presença nas orações. Versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer bem assim: e também faço essa oração. Você vê que Paulo diz que ora e ele mostra pelo que ele ora. Ele fala que ora, mas ele fala também pelo que ele vai orar. Olha o que ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Essa oração de Paulo é, sobretudo, queridos irmãos, uma oração por crescimento. Afirmamos isso por algumas razões bem claras no texto e nas frases da oração de Paulo. Ele ora por amor, mais amor. Amor e mais amor. Que o vosso amor aumente. Paulo não escreve aos filipenses como a um povo que tem falta de amor. Não, muito pelo contrário. Ele não precisa rogar por eles para que eles tenham amor. Muito pelo contrário. Eles possuem amor. Só que eles precisam fazê-lo crescer. Isso me lembra quando, no início da igreja, quando Lídia tornou-se cristã, ela abriu a sua casa para o apóstolo Paulo. Então logo o carcereiro de Filipos se converteu, ele tratou de Paulo e abriu-lhe a casa para recebê-los. Quando precisou ele sair de Filipos, a igreja se envolveu com Paulo no sentido de sustentá-lo, e isso ela o fez ao longo do seu ministério, ou do ministério do apóstolo. Queridos irmãos, nós temos que entender isso. E é digno observar aqui uma coisa. Paulo não pede prosperidade para a igreja. Ele não pede prosperidade, uma vez que eles eram pobres. Paulo não pede que eles sejam ricos. Ele não pede livramento, uma vez que eles estavam sendo perseguidos. Ele não está pedindo livramento, mas ele pede que eles avancem na escala do amor. Do amor. E por que Paulo faz isso? Porque quando se ama, não há limites para o crescimento do amor. Não há limites para quem se ama. Quando a igreja vive a plena comunhão cristã, o amor cristão, o amor de Deus, não há limites, não há dificuldades, não há barreiras, não há circunstâncias difíceis que nos impeçam de orar e de buscar e de interceder e de clamar a Deus por aqueles a quem nós amamos. Por isso que Paulo diz que aumente o vosso amor. É o que ele diz. Eu faço esta oração, que o vosso amor aumente. Não é dinheiro que a igreja precisa. Não é livramento de tais coisas que a igreja precisa. Nós precisamos de sermos inundados, cheios do amor de Deus em nossos corações, de uns para com os outros. Então surge a pergunta: mas então, pastor Eliel, de que maneira cresce esse amor entre nós? No versículo 11, Paulo vai responder isso para nós, versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes, e sendo sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Veja bem, queridos irmãos, quando perguntamos em que caminhos o amor pode crescer mais e mais, a resposta é que o amor é crescimento do amor, ele é controlado, ele é dirigido quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais próximo de Deus estivermos. Uma outra pergunta que podemos fazer, caminhando para o final: para que o amor deve crescer? Por que o amor deve crescer entre nós, pastor? E Paulo diz, aqui ele responde:
para que os crentes aprovem as coisas excelentes, para que os crentes sejam sinceros e inculpáveis, para que os crentes estejam preparados para a segunda vinda de Cristo. É isso que ele diz aqui, para o dia da vinda de Cristo, e sejam preparados. É por isso que o amor deve crescer entre nós. Devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. É assim que temos que viver. Vivemos à luz da eternidade. Por isso que nós temos que ter amor entre nós. Olha que oração linda de Paulo para a igreja. É por isso que eu tenho que orar. E você tem que orar, nós temos que orar uns pelos outros, para que Deus derrame mais do seu amor em nossos corações, para que vivamos o amor que não há limites. Eu quero concluir essa mensagem, eu quero terminar, dizendo o seguinte, que diante de tudo isso que temos vivido, queridos, talvez você se pergunte, pastor, como é que eu faço para ver isso na minha vida prática? Diante dessa pandemia que vivemos, e que nos leva ao isolamento social, ao distanciamento dos outros. Queridos irmãos, que possamos desfrutar dos benefícios da verdadeira comunhão cristã que ultrapassa as circunstâncias difíceis. Que possamos ter a presença na memória os momentos que vivenciamos na igreja que foram marcantes. Que possamos, em nome de Jesus, ter a presença no coração, a saudade da nossa amada igreja e dos feitos poderosos de Deus entre nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que possamos, queridos irmãos, ter a presença nas orações. Orarmos pelos nossos irmãos. Orar uns pelos outros. Orarmos pela nossa família da fé. Rogando a Deus que nos enche cada vez mais do seu amor. Que o amor cresça entre nós e em nós. Para que assim e sejamos preparados para a volta de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez e assim encerrarmos esse momento maravilhoso de culto ao nosso Deus. Ó Pai, eu quero te louvar nessa noite, Pai. Te agradecer por esse culto, Pai. Te agradecer por esses momentos que passamos aqui, onde cantamos, oramos e ouvimos a Tua voz, ó Pai. Deus, que o Senhor possa continuar falando aos corações nessa semana, Pai. Que cada um de nós possa ser cheios do amor do Senhor. Que o amor aumente em nossos corações, ó Pai. Que o amor aumente nos corações da Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus. Que possamos estar preparados, ó Pai. Que possamos estar firmes, ó Pai, para o dia da vinda do Senhor Jesus. Que trazemos na memória, ó Pai, os feitos do Senhor em nosso meio. As reuniões de oração, os estudos bíblicos. Oh Deus, que possamos em nome de Jesus trazer no coração a nossa igreja, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito entre nós. Ó Pai, continue nos enchendo do Teu Espírito Santo. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Clamamos e pedimos ao Senhor, ser conosco, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém, amém e amém. Recebi a bênção do Senhor nessa noite, igreja. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações, o conforto do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja aqui reunida no meu lar, como em cada lar reunido hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe e vos dê uma boa semana. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, eu sou com você.
Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.